Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito bom dia, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a tua família. Eu sou o seu amigo pastor Valdo Figueiredo, nesta manhã do dia 29 de maio do ano de 2020, ano de Davi, ano da unção de Deus. Como que você está? Tudo bem? Dormiu bem? Deu para descansar? Já deu um muito obrigado ao Criador por despertar, por amanhecer, por estar respirando? Se não fez, faça, porque ainda há tempo. Não importa as nossas dificuldades, não importa as nossas lutas, não importa a gravidade da situação pela qual estamos passando. Se Deus nos deu mais uma oportunidade de vida, devemos agradecê-lo. Toda a sua família está aí confortadamente em casa, tem o seu alimento para todos saciarem a fome, a água para saciar a sede. Então agradeça a Deus, porque muitos queriam estar em nosso lugar e não podem. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, só que tem um detalhe: nós também fazemos escolhas, e muitos escolhem a rua, muitos escolhem as drogas, muitos escolhem caminhos que infelizmente levam à morte. Nós escolhemos Cristo, nós escolhemos andar com Deus, nós escolhemos ouvir a palavra de Deus, aprender mais de Deus. Essa escolha foi a melhor escolha que eu, e certamente a melhor escolha que você também fez na sua vida. Hoje é sexta-feira, nós já chegamos em mais um final de semana. Sabe o que me surpreende? A gente passa a ser até repetitivo, né? Sempre falando a mesma coisa. É em casa, é com os amigos, na igreja. A gente diz assim: olha como o tempo está passando rápido, meu Deus! O mês nem acabou, o mês nem começou, já está acabando. A semana nem começou, já está acabando. Eu comecei tratando do assunto, falando acerca da vontade de Deus. Hoje é sexta-feira, já estamos aí no final de mais uma semana. Domingo agora já é dia 31, acabou o mês 5, entraremos no mês 6 na próxima segunda-feira. 50% do ano de 2020 já foi embora. Então, nós estamos de fato à espera da vinda do grande rei. Estamos à espera do arrebatamento da igreja. Estamos à espera daquele que prometeu que voltaria e vai voltar. Desculpe. Nós precisamos estar preparado para esse grande advento. Precisamos estar preparado. Acredite quem quiser, aceite quem quiser. Eu sou uma pessoa que eu tenho a seguinte opinião: eu não procuro convencer ninguém a nada. Eu prego, eu ensino, eu falo, sou aberto, não tem problema nenhum. Sou aberto, a pessoa ela quer me ensinar, ela quer me passar alguma coisa. Se eu vejo que está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com a Bíblia Sagrada, eu aceito numa boa. Está fora do acordo, está fora do texto sagrado, então não serve para mim. Ouço por educação, mas eu não adoto isso para minha vida. Sabe por quê? Porque a maior convicção que eu tive na minha vida foi naquele dia que eu me encontrei com ele. E no dia que eu me encontrei com ele, acabou. Ninguém mais faz a minha cabeça, ninguém mais muda os meus conceitos. Eu não procuro também mudar a cabeça e o conceito de ninguém, não tiro ninguém de religião nenhuma. Não fico forçando a barra para ninguém, não sou chato, não sou cristão religioso, nem chato, muito menos um analfabeto bíblico e nem um alienado. Mas uma coisa eu digo para você: para quem tem um coração aberto para Cristo, para esse eu invisto todas as minhas forças para trazê-lo para a presença de Deus. O irredutível, aquele que é dono da razão, aquele que diz ser certo, aquele que diz que o caminho que ele escolheu é o melhor, então fique na vida que você está e oremos ao Senhor para que num belo dia ele também tenha o mesmo encontro que nós tivemos com o Senhor.
Eu quero aproveitar e mandar o meu forte abraço a todos os nossos irmãos da comunidade cristã internacional Renovar. O meu forte abraço a todos os mantenedores do nosso ministério, você ofertante, você dizimista, você que nos ajuda a continuar aqui falando da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe rique e poderosamente. Deixa aqui o meu abraço a todos os nossos irmãos que estão ouvindo pelo Facebook ou pelo aplicativo da Motivasat, ouvindo o programa Mudança de Vida. Que Deus possa te abençoar. Não sei se a dona Marlene, minha mãe, está ouvindo, se estiver, um beijo, mas acredito que lá na Itália também, a missionária Silvia Pinheiro, missionária Cristiane Souza, a minha netinha a Esther, Deus abençoe a vida das servas do Senhor. Um beijo para minha netinha e todos os nossos irmãos por onde eu passei, região de Osasco e as demais localidades aonde fui pastor, aonde conduzi uma igreja, aonde tive pessoas amigas, pessoas que realmente valeu a pena o tempo que nós ficamos juntos. A todos vocês, o meu forte abraço e olha, oro ao Senhor para que Ele te abençoe cada dia e cada vez mais. E é claro, aos nossos irmãos ao redor do mundo, todos aqueles que através do aplicativo conseguem acompanhar a Motivasat. Você sabe que nós temos um amigo lá nos Estados Unidos. E eu mandei o link no WhatsApp dele, da Motivasat, e ele baixou. Então, lá na cidade de Boston, nos Estados Unidos, tem um amigo. É claro, ele não ouve todos os dias, nós temos diferença de horário, então ele já está no trabalho, ele não pode, no trabalho dele, estar ouvindo. A folga dele, acho que é segunda e terça, então, na folga ele ouve o programa, inclusive... Quando nós nos falamos, ele sempre liga para a gente aqui, ele gostou do programa, ele prestigiou, ele elogiou, ele é uma pessoa de Deus, é um crente, é um homem de Deus, que eu quero aproveitar aqui também, né, até por ética, não vou citar o nome dele, mas deixo o meu abraço para ele. Se ele conseguir ouvir esse programa, ele vai saber que eu estou mandando o meu carinhoso, o meu forte abraço a esse homem de Deus, a esse nosso amigo, que mesmo à distância, nós nos mantemos unidos, graças a Deus, por intermédio da internet. E por falar em internet, quem não baixou o aplicativo da Motivasat ainda, baixe o aplicativo, prestigie a programação da Motivasat. Prestigie, você vai ouvir ensinamentos. Tem o programa da minha esposa Entre Elas, que todos os dias ela paga um preço para estudar, para pesquisar, para ver se ela monta um conteúdo consistente para passar para as irmãs. Não pense vocês que tem sido fácil, porque há muitos anos atrás, no antigo ministério, ela chegou até a fazer alguns programas lá na rádio, mas depois disso... muito tempo mesmo. Nós ficamos longe de um estúdio de rádio. Eu também. Eu voltei agora, eu estou há 2 meses, estou indo para o 3º mês aqui no Paraná, e depois que eu vim para cá que eu voltei a fazer programa de rádio. E não pense que agora que eu estou mais tranquilo, agora que eu estou mais seguro, mas eu estava muito seguro, eu estava muito ansioso, muito desesperado. Agora imagina a minha esposa, hein? Que a vida inteira ela trabalhou, a vida inteira ela cuidou do comércio, a vida inteira ela cuidou da casa, nos tempos que dava ela estava na igreja, finais de semana, quarta, sexta, então a vida sempre foi assim, a rotina sempre foi essa. E hoje, mas eu louvo a Deus, hoje nós estamos aqui junto com o Bispo Isaac Souza, envolvidos na obra de Deus 24 horas, não tem tempo ruim. Não tem hora. Então, se uma pessoa necessitar de uma visita, necessitar de uma oração, de um conselho, nós não medimos esforços, nós vamos até a pessoa, nós oramos, nós aconselhamos, nós ajudamos esta pessoa a passar pela situação difícil que ela vem enfrentando. Fazer a obra de Deus é isso, é dedicação. Fazer a obra de Deus precisa de empenho. Fazer a obra de Deus não pode ter embaraços.
E hoje nós estamos, depois de muito tempo, nós hoje estamos de novo envolvidos com os assuntos concernentes ao reino de Deus. E é claro, daqui, quando fizermos um ano, nós já estaremos muito mais ágeis, muito mais maduros, porque ainda nós estamos gatinhando, aprimorando. Quando tiver toda uma bagagem, toda uma consistência, as coisas serão bem mais fáceis. Enquanto isso não acontece, nós temos a internet que nos ajuda, que nós podemos usar como um canal de bênção em nossas vidas. Você pode acompanhar toda a programação da Motivasat pelo Facebook, como também você pode acompanhar através do aplicativo. Você baixando o aplicativo, abrindo, você vai encontrar os ícones que vai te redirecionar. Por exemplo, lá nós temos o ícone do WhatsApp. Você tendo o aplicativo, você aperta o ícone, você vai para a página do WhatsApp da Motivasat. Ali você vai escrever o teu nome, pedido de oração, contar teu testemunho, você vai interagir com a Renovar. E também nós temos o Facebook e o Instagram, que você, acessando pelo aplicativo, você é direcionado a essas páginas para prestigiar todo o nosso conteúdo. Assim também como temos o YouTube. No YouTube, você, na barra de pesquisa, coloca lá Rádio Motivasat. Colocou Rádio Motivasat, o próprio YouTube vai trazer a pesquisa, o nosso canal. Inscreva-se no canal, acione o sininho. Toda vez que subir um vídeo para o YouTube, você vai ser notificado e você vai estar prestigiando toda a programação da Motivasat. Aos nossos irmãos internautas, compartilhe o nosso programa, marque uma pessoa, porque fazendo isso você também ajuda a divulgar o programa Mudança de Vida. E como falo todos os dias, você pode estar interagindo, mandando o teu bom dia, a paz do Senhor, o teu pedido de oração, que após o nosso programa eu responderei a cada um com o maior prazer. Para quem não tem o aplicativo, você pode adicionar o nosso número aí nos teus contatos, e também você pode estar entrando em contato conosco. O telefone do WhatsApp da Motivasat, DDD 44, telefone 998976833, DDD 44, o telefone é 998976833. Entre em contato conosco, mande teu pedido de oração, conte o teu testemunho, conte a tua história, e certamente nós estaremos aí intercedendo pela tua vida, intercedendo por cada um de vocês. Muito bem, 9 horas e pulou para 14, 9 horas e 14 minutinhos. Eu quero terminar essa série de estudo falando sobre a vontade de Deus, mas antes de lermos um texto e discorrermos, eu preciso fazer uma pergunta para você, para que você somente pense. Porque pensando você vai entender o propósito do assunto que eu quero encerrar nesta sexta-feira, nesta semana, sobre a vontade de Deus. Todo profissional, em qualquer área, ele precisa primeiro, antes de fazer qualquer coisa, ele precisa primeiro estudar. Isso serve para o médico. Desculpe. O médico, ele tem que estudar 6 anos, depois ele tem que fazer residência, depois é que ele começa a praticar. Por que precisa de tudo isso? Porque primeiro vem teoria e depois prática. O músico, do mesmo jeito. O músico, ele precisa conhecer toda a partitura, ele precisa ter todo um conhecimento técnico da questão musical, para depois ele ter a execução, para ele poder executar. Não é assim? Eu não sou músico, eu não toco nada, mas eu sei que ninguém toca piano porque senta lá e toca e bate os dedinhos. Ninguém pega um violão e vai dedilhando e sai uma música. Ninguém.
nenhuma guitarra, nenhum baixo, nem bateria, que parece que é tão fácil que é pegar as baquetas, né? Para quem não sabe, baqueta é aquele 2 pauzinhos, que é só bater na bateria e pronto. Não é assim. Precisa ter uma técnica, precisa ter um aprendizado. Através do aprendizado, né, desta forma teórica, dessa forma técnica, é que nós partiremos para a prática. E quando eu tenho a prática, eu posso discipular, eu posso ensinar outras pessoas. Então, na nossa vida cristã, o princípio também é o mesmo. Quando é que eu conheço a vontade de Deus e quando é que eu tenho certeza que eu estou na vontade de Deus? Da seguinte forma, geralmente, quando uma pessoa está passando por um momento difícil na vida, geralmente, ela questiona: por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? E ela invoca a Deus, ela pede a Deus que Deus lhe socorra, que Deus lhe ajude. Ela nunca pergunta qual é o propósito de eu estar passando por isso. Qual é a razão disso? Qual é o motivo disso? Qual é o porquê disso? Então, o que eu estou fazendo, quando eu mudo o meu argumento, eu estou dizendo para Deus: dentro da tua vontade, me diga o porquê que eu estou passando por isso. Me diga o porquê. Não tire, não faça com que isso passe apenas a ser um momento que eu diga: olha, glória a Deus, Deus me deu uma vitória e através dessa vitória eu estou aqui testemunhando. Não, mas dizer: Deus, existe uma razão para isso. Existe um porquê de eu estar passando por isso. Então eu preciso procurar entender o porquê. Mas para eu entender o porquê e poder vencer, poder superar aquele momento difícil da vida, eu tenho que saber quem é Deus. Eu tenho que descobrir que Deus, em sua soberania, em sua grandeza, Deus, ele está permitindo aquilo faz parte da vontade dele na minha vida. E uma vez eu aprendendo, uma vez eu entendendo, então a coisa passará a ser diferente, passará a ser melhor. Eu vou te contar aqui uma história extremamente conhecida, a história de Daniel. Conhece a história de Daniel? Lá no capítulo de número 5, quer ver aqui? Deixa eu ler rapidinho. Daniel, capítulo 5. Não é 5, é 6, Daniel na cova dos leões. O texto de Daniel na cova dos leões apresenta um servo de Deus que ele passou por uma situação de perseguição e por conta dessa perseguição, os governadores, as autoridades, os príncipes, não encontrando nada na índole, no caráter dele, levantaram um edito e assinou, e o rei Dario teve que assinar esse decreto dizendo que ninguém poderia fazer nenhuma oração, ou prece, ou petição a nenhum Deus senão a ele. E aí a Bíblia Sagrada nos diz no capítulo 6 que Daniel, ele continuou a mesma rotina. Quando eles perceberam que Daniel não mudou a sua conduta diante de Deus, então eles foram falar para o rei: olha, rei, Daniel, ele continua fazendo as orações, ele não mudou em absolutamente nada. Daniel, ele permanece dentro de uma prática que ele não abriria mão de forma alguma. Aí, quando o rei Dario ele vai tratar com ele e diz que quem desobedecesse teria que ser jogado, lançado no fogo, na cova dos leões. Olha o que diz aqui o verso 11 do capítulo de número 6. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Se apresentaram a Dario e só ele continuou orando.
Quando Dario manda lançá-lo no fogo ardente, mandou jogar, oh meu Deus, fogo ardente, na cova dos leões, quando manda ele jogar, Dario, é isso que eu estou procurando aqui, Dario diz para ele o seguinte, olha, eu quero te mostrar isso, porque é interessante. Aqui, olha o que ele diz aqui, ó. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Olha que interessante isso. Eu acho que por conta de querer achar o versículo, eu acabei misturando aqui, falando um pouco da fornalha de fogo ardente. Mas deu para você entender. Mas veja que interessante, o próprio rei Dario, diz, olha, esse rei, esse Deus, que você serve ele em contínuo, ele vai te livrar. Ele não é o teu Deus? Não é nele que você tem depositado confiança? Você não tem buscado a face dele continuamente? Você não tem dado testemunho de quem ele é na tua vida? Ah, então não vai ter leão nenhum que vai tocar em você. Não vai ter sentença de morte que vai prosperar contra a tua vida. O que eu quero dizer com isso? Imagina Daniel, ele vindo desde uma criação familiar, que Deus foi sendo introduzido na vida dele. O Senhor Yahvé foi introduzido, os pais foram apresentando o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e ele foi crendo, ele foi conhecendo e ele foi descobrindo pelo testemunho dos pais, pela Torá, quem era aquele Deus. Então, quando ele tem pleno conhecimento desse Deus e passa a servi-lo, ele não tem nenhuma alteração na sua conduta, ele não tem nenhuma alteração comportamental mediante aos desafios ou às circunstâncias que se levantaria contra a vida dele. Sabe o que me chama a atenção aqui? Porque nós aqui encontramos muito bem a introdução que eu acabei de fazer do nosso programa. Um médico só vai fazer uma cirurgia se ele tiver convicção daquilo que ele está fazendo para salvar a vida do seu paciente, depois dele ter passado ano após ano estudando em uma faculdade e lá na faculdade colocando a mão para poder estar exercitando, para depois ele poder fazer aquilo em um ser vivo. A mesma coisa, um músico que não vai apresentar uma orquestra para milhares de pessoas se ele não tiver lá os seus muitos e muitos anos acumulados de estudo, de teoria, de aprendizado, para então ele chegar e fazer bonito a sua plateia que o assiste. Assim somos nós, queridos irmãos. Se não houver o acesso, se não houver o conhecimento, se não houver o desejo do aprendizado, nós nunca aprenderemos que Deus continua fechando a boca dos leões. Agora sim usarei até o capítulo 5 de Daniel. Deus nos livrará da fornalha de fogo ardente. Nós poderemos bater no peito e dizer, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, se Ele quiser, Ele me livra da tua mão, Ele me livra da fornalha, Ele me livra do leão, Ele me livra da cova, Ele me livra do mar, Ele me livra do exército do inimigo, Ele me livra de toda e qualquer situação ou circunstância, porque Ele é o meu Deus e eu o conheço. Na medida que nós vamos construindo o nosso conhecimento com Deus, eu tenho falado isso incansavelmente aqui nas igrejas por onde eu tenho pregado, nós precisamos crescer em conhecimento, precisamos conhecer e ter intimidade com esse Deus, porque nós passaremos a deixar de ser um crente que oscila muito na nossa fé. Seremos um crente que as nossas batalhas pessoais, eu tenho dito isso, cada pessoa que tem a sua crise, que tem a sua luta, que tem a sua dificuldade, é claro, ela precisa ir para a igreja, ela tem que pedir oração sim, pastor, ore por mim, ela está angustiada, vamos sentar, vamos conversar, vamos aconselhar, vamos dar uma direção mediante a palavra de Deus, só que depois tudo acaba, depois eu vou para minha casa, a pessoa vai para a casa dela, e quando ela voltar para o seu
campo de batalha é ela que precisa ser totalmente capacitada para enfrentar os seus inimigos, para vencer os seus adversários. Ô meu irmão, ô minha irmã, se você só anda perguntando, Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que tem que ser assim? Muda hoje. Conheça mais a Deus e diga, Senhor, qual é o propósito disso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, isso daqui é para mim passar? Então eu vou passar. Mas eu sei que eu não vou passar só. Eu não passarei só. Eu passarei com o Senhor, eu enfrentarei com o Senhor não me abandonará, o Senhor não me deixará só. O que mais me chama a atenção é que o testemunho de Dario, o Deus a quem você serve, ele vai te livrar, assim o foi. Porque no outro dia, diz o texto sagrado que o Dario não dormiu, no outro dia ele foi até a cova, e quando ele chega lá na cova, a Bíblia diz que com voz trêmula, ele pergunta para Daniel, oh Daniel, será que Deus ele te livrou, Daniel, do leão? Será que Deus poupou a sua vida? Daniel disse para ele, rei, viva para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano nenhum, porque foi achado em mim inocência diante dele. Acabou. Não teve por que os leões me ceifarem a vida. Não teve por quê. Eu não fiz nada para ter essa condenação. Eu não fiz nada para receber esse juízo. Então o Deus que eu sirvo continuamente, ele mandou o anjo que fechou a boca dos leões e permitiu que eu continuasse vivendo. A ele a honra, a glória e o poder para todos sempre. Quando nós conhecemos Deus, quando nós seguimos em conhecer o Senhor, a história da vida muda. A vontade de Deus se cumpre para livrar, curar, libertar, transformar, para abençoar. Por isso que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo diz assim, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir e instruir em justiça. Paulo está falando sobre a perseverança nessa doutrina e ensinando a igreja através da vida de Timóteo que a palavra de Deus, que toda a escritura sagrada, ela é divinamente inspirada. Isso daí é um fato inquestionável. E ela é proveitosa, nós podemos tirar proveito dela quando nós mergulhamos nas páginas dela para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, na verdade, na medida que eu vou adquirindo conhecimento da palavra de Deus, na medida que eu vou observando o quanto a palavra de Deus ela vai produzindo efeito, mudança, transformação, na medida que eu vou experimentando o quanto a palavra de Deus ela vai me corrigindo, ela vai me colocando nos trilhos, ela vai me mostrando o caminho, ela vai aparando as arestas, ela vai me convencendo do que é certo, ela vai me convencendo do que é errado. Aqui, nesse aprendizado, nesse conhecimento de Deus, eu saberei que em qualquer situação que eu enfrentar na minha vida, Deus, ele mostrará com a sua boa mão a vontade dele, plena, soberana, porque quando nós compreendemos essa vontade, compreenderemos também que lá em Romanos 12, verso 2, a vontade dele para a minha vida e para a sua é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Você vai dizer, mas e Daniel, como é que explica? Eu te ensino. Depois que Dario, ele diz assim, já que o rei, o leão não fez nada, o rei manda tirar ele,
e levantam outro decreto. Só não há outro Deus como o Deus de Daniel. Não existe Deus nenhum como o Deus de Daniel. Ele livra, ele salva. Ele deu testemunho da grandeza desse Deus. O que Deus ele quer fazer na minha vida e na tua vida é exatamente isso. Não é simplesmente nos abençoar, nos livrar da fornalha, nos livrar da fúria do vento e das ondas, nos livrar das covas dos leões. Não, Deus, ele quer que nós testemunhamos o quanto ele continua sendo Deus e Senhor da minha vida e da tua. Porque se ele for Senhor da tua vida, ele vai zelar por você. Se ele for Senhor dos teus passos, ele vai cumprir a vontade dele na tua vida. Se ele for Senhor soberano da tua vida, você pode ter certeza que seguro você estará nas mãos dele, não cairá e não será envergonhado, porque esse Deus não muda e não há resquício de variação. Ele continua sendo do mesmo ontem, hoje e vai ser para todo sempre. Mas para que você compreenda bem o que diz 2 Timóteo 3 e verso 16, que toda palavra é boa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Se nós sabemos do efeito que essa palavra ela proporciona para nós, eu quero, antes de encerrar, não vou encerrar agora, mas antes de encerrar o programa, eu quero te falar de mais uma personagem da Bíblia. Essa personagem da Bíblia, ela é uma figura bíblica que ela nos ensina muito bem como de fato nós, seguindo o caminho da palavra de Deus, descobriremos a vontade de Deus em nossas vidas, viveremos plenamente a vontade de Deus em nossas vidas e desfrutaremos das promessas que Deus ele tem para todos nós. Eu estou falando de Josué. Josué, quando ele assume a liderança da nação de Israel, ele assume logo após a morte do grande líder de Israel, Moisés. E depois que Moisés morre, eu imagino o clima dessa nação. Porque viveram com Moisés muitos anos. E através da vida de Moisés, viu como Deus usou gloriosamente a vida dele. Perceberam que depois que saíram do Egito e entraram no deserto adentro para chegar na Canaã, na terra prometida, como Deus usara a vida do seu servo. Água, maná, presença divina. Só que agora ele morre. Ele não estará mais presente com o povo judeu. E agora? Agora a liderança ela é dada a Josué. Quando ele assume a liderança, eu imagino o conflito pessoal que aquele homem ele teve que enfrentar. Porque Deus ele começa falando com Josué, primeiro, animando, encorajando, dando a ele força, coragem e ânimo, porque a questão não era apenas ser líder, era lidar com os mais diversos desafios que o resto daquela caminhada lhe proporcionaria. E aceitação? Será que ele não teve um momento que ele não entrou em conflito consigo mesmo, dizendo assim, será que o povo vai me aceitar? Será que haverá uma aceitação de 100% de toda a comunidade me aceitando, me respeitando, me vendo como líder, me vendo como o sucessor de Moisés? Eu digo para você que não. Sabe por quê? Eu digo, mas sem medo de errar. Não foi toda a nação que aceitou a liderança dele. Não foi. Poderia ter engolido, mas aceitado não. Sabe por quê? Porque Jesus veio ao mundo há mais de 2000 anos atrás.
Todas as provas e evidências foram registradas. E até hoje tem um bando de judeu que não acredita em Jesus. Está esperando ainda o Messias. E o próprio Jesus falou sobre isso. Ele veio para os seus e os seus não aceitaram. Se não aceitaram o Filho de Deus, tiveram que, não, esse Jesus aí não é o Messias, não é o Yeshua, que é o Meshiach que tinha que vir, não, esperamos outro, esses aí que vocês estão pregando não é nada, é um falastrão, é um impostor. Tá bom, fica com a teoria de vocês então, porque vocês vão ter que dobrar os joelhos e reconhecer na vinda dele pelas suas chagas e saber que de fato ele já veio. É só aguardar e vocês vão ver a prova de tudo isso. Mas enquanto isso não acontece, vamos ficar aí, né, sempre ouvindo esse tipo de ladainha. Não tem problema algum. Mas o que mais me chama a atenção é que se Josué ele ficasse preocupado com isso, não vão me aceitar, vão criticar, outros vão dizer, por que teve que ser ele? Por que não eu? Eu sou mais forte do que ele, sou mais alto do que ele, sou mais poderoso do que ele. Sempre vai acontecer isso. Sempre vai acontecer. Mas ele tinha que levar em conta uma coisa. Ele tinha que levar em conta que era Deus que o escolhera. E Deus o escolhendo, goste ou não goste, aceite ou não aceite, vai ter que engolir. E ponto. Então Josué, Deus sabia muito bem do grande desafio que ele enfrentaria. Mas aí Deus começa a dar a ele palavra de ânimo, de conforto e de coragem. Esforça-te, tem bom ânimo. Tu farás esse povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Olha isso. Deus estava dizendo para ele no verso 7, que era a lei, que era a palavra de Deus, que iria conduzi-lo. Como é que ele descobriria a vontade de Deus mediante todas as situações e desafios que se levantariam agora na vida dele? Pela palavra de Deus. Eu acredito que você está conseguindo me entender bem, não está? Porque se nós quisermos conhecer de fato o quanto a vontade de Deus ela precisa ser soberana nas nossas vidas, nós precisamos nos voltar à fala de Deus com Josué. Deus ordena a Josué que ele obedecesse e cumprisse toda a lei que foi ordenada a Moisés. Moisés cumpriu e agora a ele também para cumprir, porque assim ele seria conduzido com prudência por todos os caminhos. E aí no verso de número 8, que é um clássico do capítulo 1 do livro de Josué, ele diz, não se aparta da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele, de dia e de noite, para teres cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O sucesso da vida, da empreitada, do desafio, da missão de Josué consistiu em um pleno conhecimento da palavra de Deus em sua vida, que o conduziria, que o guiaria e que o levaria ao êxito de introduzir a nação em Canaã. Você acha que isso hoje na nossa vida não se aplica da mesma forma? Mas por que não acontece? Porque o nosso caminho ele acaba sendo muito tortuoso. Por que o nosso caminho ele acaba sendo muito difícil? Porque nós não estamos de acordo
acordo à lei, de acordo com a palavra de Deus. Por nós não estarmos de acordo com essa palavra, por isso que nós vivemos questionando, por isso que vem depressão, por isso que vem ansiedade, por isso que vem incredulidade, por isso que sobe do nosso coração a dúvida, a incerteza, por isso que muitos vivem amedrontados, receosos, não descansam no Senhor, não têm paz em Deus, não desfrutam das promessas de Deus. Meu querido e minha querida irmã, eu creio piamente que a vontade de Deus para a vida dos seus seguidores, dos seus filhos, o que Deus ele tem será sempre o melhor para cada um de nós. Mas se nós chegamos hoje a um ponto da nossa história de vida e mesmo que as coisas não estejam tão de acordo como nós esperamos, nós podemos confiar mediante a palavra de Deus, que nós praticando, obedecendo e crendo nessa palavra, nós não seremos envergonhados. Acredita nisso ou não? Não seremos envergonhados. Não passaremos por vergonha alheia. Levaremos o genuíno testemunho de um Deus que nós não só o conhecemos, mas nos relacionamos intimamente com Ele. E por ter essa intimidade, essa comunhão com Ele, então, nós nunca teremos medo de fornalha, nem de cova dos leões, nem dos mares, que as águas, elas quase que são intransponíveis, das muralhas, das lutas e das dificuldades. Nós confiaremos e manteremos a nossa plena certeza de continuar crendo em um Deus, que o que Ele quer, apega-te à palavra, viva essa palavra, ande por intermédio dessa palavra. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando você vai para a igreja, você ouve uma mensagem, seja qual for a tua denominação, veja se o teu pastor, veja se aquilo que você está ouvindo está lhe dando uma direção, está aquietando a sua alma, está te dando conforto, está alimentando a tua fé, está fazendo com que você impulsione a sua vida sempre para frente e não para trás. Por isso que eu, antes de terminar, eu quero dizer para você, nós nos preocupamos com isso. Nós nos preocupamos em levar uma palavra que as pessoas elas possam, ao sair, ao término do culto, dizendo assim, valeu a pena a minha vinda à igreja, valeu a pena participar desse culto, valeu a pena eu não ter ficado em casa, porque a minha fé foi renovada, a direção da minha vida, a certeza de que Deus está comigo, porque eu achei que Ele não estava. Você vai ver como muitas convicções surgirão no teu coração, ao invés de incertezas e dúvidas. Amém? Por isso que eu estou sempre aqui convidando, venha e esteja conosco em uma das igrejas Renovar e tenha certeza que você experimentará o quão essa palavra ela é viva, ela é eficaz, o quanto essa palavra ela é fidedigna e ela não cai por terra. Amém? Muito bem, são 9 horas e 43 minutinhos, já estamos aí nos minutos finais do nosso programa Mudança de Vida, nessa edição de sexta-feira. Mas só para me concluir aqui, Josué, ele conseguiu chegar ao destino? Chegou. Teve êxito? Teve êxito. E sabe como é que termina o livro de Josué? Eu vou ler para você aqui, eu tenho o decor 24:15 de Josué. Olha como é que termina. Termina da seguinte maneira, ele falando com a nação. Olha como é que termina. Para você ter certeza se valeu a pena tudo que ele fez mediante a palavra de Deus. 24:15 de Josué. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem se vais, os deuses que serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que você continue servindo a Deus. Que você continue com a sua vida firme na presença do Senhor. Venha, esteja presente e receba uma palavra que vai confortar, animar e fortalecer o teu coração.
Amém? 9 horas, já indo para 9 horas e 45 minutinhos, eu quero terminar fazendo um convite para você. Logo mais às 2 horas da tarde, eu estarei pregando a palavra de Deus aqui na nossa sede em Mandaguari. E nós estaremos realizando um culto muito especial. Eu vou estar fazendo uma oração de libertação por todos os nossos irmãos. Às 19 horas e 30 minutinhos, eu também subirei ao púlpito, estarei pregando e fazendo uma oração de libertação para todos os nossos irmãos. Então hoje, querido, querida, você é o meu convidado especial. Inclusive, eu quero que você compareça, eu quero trazer uma palavra para a tua vida, uma palavra que ela venha produzir um efeito de força e de poder na tua vida. Eu quero hoje, 2 horas da tarde e 7:30 da noite, eu quero te dar um pouco de conhecimento, vou falar de um poder, vou falar de uma força que ela não pode ser banalizada. Vou estar falando dessa força hoje. E nessas 3 sextas-feiras, conforme o bispo Isaac Souza mencionou na quarta-feira, eu vou abordar de 3 poderes e 3 forças, e nós vamos discorrer esse assunto nessas 3 semanas, fazendo uma oração de libertação por você. Você é o meu convidado especial para hoje, sexta-feira, às 14 e 19 horas e 30 minutinhos, para participar de um culto muito especial que invocaremos o poder do Senhor para que haja libertação na tua vida, na tua casa e na tua família. Eu aguardo por você. O nosso endereço é Avenida Amazonas, 2220, centro de Mandaguari. Eu estou na Avenida Souza Naves 495, centro de Jandaia do Sul. Domingo, 9 horas da manhã, eu prego em Mandaguari, na sede da Renovar em Mandaguari. E às 19 horas, na nossa igreja aqui no centro de Jandaia do Sul, 7 horas da noite, 7 horas em ponto. Eu abro o culto, 2 louvores, pregação e oração pela tua casa, oração pela tua família. Não fique de fora. Domingo agora é 31 de maio, último dia. Vamos encerrar o mês na presença do Eterno, na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Esgotou o meu tempo, 9 horas e 47 minutinhos. Continue nos ajudando, mantendo a obra de Deus, mantendo o ministério que precisa da tua oferta, precisa do teu dízimo, precisa da tua contribuição. Anota o banco e a agência e hoje vá ao Banco Bradesco, semeia a tua oferta de amor, o teu santo dízimo e certamente Deus ele vai te abençoar. Agência 6254, conta corrente 10249, dígito 0. Conta corrente 10249, dígito 0, agência 6254. Semana que vem, segunda-feira, 9 horas da manhã, eu vou tratar de um novo assunto. Estarei falando sobre tentação. Anuncia, divulga, marca aí para que segunda-feira, 9 horas da manhã, nós vamos aprender uma série de mensagens de segunda a sexta-feira falando sobre tentação. Amém? Fiquem todos com Deus, um ótimo dia, um ótimo final de semana. Siga mudando de vida. Eu aguardo por você hoje na nossa sede, 2 e 7:30 da noite. Que Deus abençoe a tua vida. Até segunda-feira, se Deus quiser.